Boa tarde, meu nome é Andrei de Pellegrini, estou gravando um vídeo para o meu estágio Planejamento e Docência, falando um pouco sobre sobre o Brasil negreiro, né? Sobre a escravidão no Brasil de forma geral. Esse vídeo então, a gravação desse vídeo está sendo feita pelo fato do Brasil estar passando por uma pandemia e que não se pode ser feita de maneira presencial, então a gente faz o vídeo remoto. Eu vou falar então um pouco sobre a escravidão no Brasil, o Brasil negreiro, né, que retrata aí a vinda dos escravos ou a escravidão de forma geral no Brasil, que se iniciou lá em 1535, né, período aí em que o Brasil já havia sido, entre aspas, descoberto pelos portugueses. Eles já estavam aí presentes no Brasil, né? E foi o período então que se dá oficialmente o início da escravidão no nosso país, né? 1535 então foi a chegada do primeiro navio negreiro, do primeiro navio que transportava escravos trazidos da África, negros escravizados trazidos da África, das colônias portuguesas, tá? Escravidão essa que durou 353 anos no Brasil. 353 anos, são 3 séculos de escravidão no Brasil. Até que lá em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né, que foi definitiva a libertação de todos os escravos. Esses escravos vinham de diversas colônias, né? As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas, que já estavam aqui, já eram uma população do próprio território, uma população nativa. Então esses foram os primeiros escravizados, feitos escravos na colônia. Claro, já vinham vindo escravos da África, mas esses eram os primeiros escravizados. E aí, após os índios, então, após os indígenas, foi que então passaram a ver os negros africanos, né? Os negros africanos escravizados das colônias portuguesas. Vinham da Angola, vinham de Moçambique, vinham de regiões da Omé, trazidos à força pelos traficantes de escravos aí, trazidos para o Brasil. Então, uma das principais causas para que fosse trazido esses escravos para o Brasil é porque Portugal então tratou o Brasil como uma colônia de exploração, obviamente. E a população de Portugal era bastante reduzida, cerca na época de 2 milhões de pessoas, o que possibilitava então que eles trouxessem pessoas, esses luso-americanos, esses lusitanos, para o Brasil, pelo fato de que eles precisavam de mão de obra em Portugal e não podiam tirar aquela mão de obra e trazer para o Brasil colônia para trabalharem aqui, né? Então isso levou, isso e o fato de que a escravidão já existia no mundo árabe, já era uma coisa comum no Oriente Médio, no mundo árabe lá, então os portugueses viram isso com uma alternativa para trazer mão de obra barata, para trazer mão de obra para o Brasil colônia que precisava ser intensamente explorado, né? Esse foi o objetivo, a exploração das terras. Tá? Então, nesse contexto de trazer mão de obra para o Brasil, para não precisar trazer pessoas portuguesas, pessoas brancas portuguesas, eles foram começando a buscar esses escravos na África, nas colônias. Tá? O transporte desses escravos então que vinham da África fomentou também a produção, por exemplo, de embarcações, aumentou a produção de alimento pela necessidade de alimentar essas pessoas e também os escravos, além de fazer reservas de comida para uma longa viagem até a África para buscar esses escravos, né? Aumentou a produção de vestuários com a necessidade de vestir essas pessoas e também os escravos, armas para controlar esses negros escravizados e também para proteção na África, né, já que era um continente já muito violento naquele período. E isso ajudou então, por exemplo, ao crescimento da economia europeia de forma geral, né, porque Portugal não produzia, por exemplo, navios, então começaram a produção de navios na Inglaterra, nos estaleiros ingleses, os portugueses compraram, os traficantes compraram, armas para proteção pessoal, para controle das pessoas, controle das massas de pessoas também, de outros países, da Alemanha, Inglaterra, movimentou de forma geral a economia, né, da Inglaterra, da Europa e de Portugal. Então os portugueses, os espanhóis, os franceses, holandeses e ingleses entenderam, essas nações entenderam que a escravidão era um negócio lucrativo. Eles lotavam os navios de negros escravizados e traziam eles para todo o continente americano, tanto para os Estados Unidos, por exemplo, que ainda estava na época das 13 colônias, como também para a Europa, como para a América Latina, para o Brasil, etc.
No início do processo então da escravidão no Brasil, empregou-se mão de obra indígena, porque já eram os índios que estavam aqui presentes no território. Eles eram capturados por meio de expedições com as bandeiras, como os bandeiras, né, os bandeirantes, obtido como espólios das guerras intertribais. Os próprios índios guerreavam entre eles, tribos indígenas diferentes guerreavam entre elas, e o resultado dessas guerras eram prisioneiros que eram vendidos como escravos para os portugueses. Então os portugueses estabeleciam alianças com essas tribos e em troca disso eles conseguiam mão de obra escrava indígena. Tá? Por muito tempo, por exemplo, no Brasil se ensinou que o índio não servia como escravo por ser preguiçoso e por isso os portugueses teriam preferido escravizar o africano. É uma mentira, né? A escravidão dos indígenas ela foi abolida no século XVIII junto com a escravidão dos negros, então esse argumento não faz sentido. O que acontecia é que escravizar os africanos era muito mais lucrativo que escravizar os indígenas. E por essa razão os europeus preferiam investir no tráfico negreiro, tá? Porque justamente havia toda essa movimentação financeira de navios, armamentos, investimentos, alimentos, etc. de todos esses países que estavam envolvidos diretamente na escravidão no Brasil. Tá? Mas independente disso, também é que os indígenas ofereciam resistência também à escravidão. Eles não eram povos... eles eram povos hostis que lutavam pela sua liberdade, eram povos livres e que demoraram a ser, entre aspas, domesticados pelo homem branco, né? Um exemplo, por exemplo, da escravidão dos indígenas eram as próprias reduções jesuíticas, né? Que reduziram os índios num espaço confinado, por isso reduções, e transformaram esses índios em escravos da Igreja Católica. Os padres dominavam as reduções, eram quem controlavam todos os índios, né? Mas esse é só um exemplo de escravidão no Brasil. As condições de escravidão no Brasil eram as piores imagináveis, né? A vida útil de um escravo adulto não passava de 10 anos. 10 anos. Após a sua captura, por exemplo, os seres humanos escravizados enfrentavam uma perigosa travessia num navio negreiro da África para o Brasil, nos porões desses navios, né, onde alguns mesmos nem chegavam aos seus destinos, morriam na viagem de diversas doenças, como desidratação, desinteria, entre outras doenças aí, vigentes que aconteciam na viagem, né, como cólera, enfim. Após vendidos, então, eles passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação muito baixa, de péssima qualidade, vestiam trapos e moravam nas senzalas, né, nessas fazendas aí onde eles trabalhavam. As senzalas eram lugares escuros, úmidos e com pouca higiene, adaptados apenas para evitar fugas, né? Então, o mais importante dentro de uma senzala não era a vida do escravo, do negro, era sim evitar que ele fugisse. Por isso tudo que tinha lá era adaptado para que ele não fosse embora dali. Caso fosse embora, era caçado e morto, obviamente, né? Os castigos para esses negros eram extremamente cruéis. Eram proibidos de professar sua fé, por exemplo. Alguns negros já tinham fé na África, já cultuavam suas próprias tradições, essas tradições que vieram para cá, festas, rituais, etc. Então isso era proibido. Faziam isso às escondidas, obviamente, tanto é que algumas dessas tradições perduraram os anos e ainda existem no Brasil, né? Por exemplo, o candomblé, né, que ainda é praticado no Brasil. Por exemplo, o candomblé. As próprias mulheres negras então eram exploradas sexualmente, eram feitas escravas sexuais, usadas como mão de obra para trabalhos domésticos, como cozinheira, arrumadeira, criados mudos que ficam do lado da cama. É uma história bem interessante essa. Mas também não era comum que essas mulheres engravidassem desses homens brancos e recorriam ao aborto para impedir que os filhos não tivessem essa má sorte, né, de nascer escravo ou de ficar escravo durante a vida toda. Quando fugiam, então, esses negros fugiam da senzala, porque se revoltavam com as condições que moravam, de trabalho, de alimentação, etc. Os capitães do mato, que também eram negros escravizados responsáveis por capturar os negros fugitivos. Isso é bem interessante. Então, quando os negros fugiam, os capitães do mato perseguiam as pessoas escravizadas. A obtenção da liberdade desses negros só era possível quando escapavam para quilombos, tá? Ou quando conseguiam comprar a carta de alforria, o que era algo bastante difícil porque custava muito dinheiro.
Toda essa situação dos negros, então, causou muitas revoltas, né, e resistência também à escravidão, porque o ser humano, ele não aceita tudo aquilo que lhe faz mal. Eles iam lutar. E os negros lutaram pela sua liberdade, lutaram pela sua vida, né, e alguns conseguiram fugir para esses quilombos, né. Então, as revoltas nas fazendas, as fazendas que usavam mão de obra escravas eram bastante comuns até, né, para aquele período, do período colonial, né, do Brasil colônia. Muitos grupos de escravos fugiram e formavam comunidades fortificadas e escondidas na mata, chamando de quilombos, né? Uma das mais significativas no Brasil colonial foi o Quilombo dos Palmares, é um dos mais conhecidos, tanto é que hoje a Fundação de Proteção aos Negros é a Fundação Palmares, né, que ainda existe no Brasil, é referência no Brasil. Ali então eles eram livres e podiam praticar a sua cultura, exercer seus rituais religiosos, trabalhavam para si, para sustentar o próprio quilombo. Uma vez que nem todos os escravos conseguiam chegar até os quilombos, nem todos conseguiam fugir, obviamente. Grande parte desses escravos preferiu o suicídio a ficar trabalhando de maneira escrava pro resto da sua vida. Tá? Então, quando a Europa começou a adotar as ideias de liberalismo e do iluminismo, a escravidão passou a ser severamente criticada, né, questionada por essas pessoas. Afinal, a privação de um direito de liberdade não combinava com a nova etapa do capitalismo industrial. Naquele período, nos anos de 1800, 1830, a Europa já estava passando pela primeira revolução industrial e ela começou a adotar o capitalismo como forma de estrutura econômica social dentro de seus países, a Inglaterra como princípio, né? E enxergou que a escravidão não era benéfica para esse comércio, porque não gerava para esse capitalismo, porque não gerava um mercado consumidor, né? Então, o modelo capitalista foi responsável também pelo fim da escravidão na Europa, porque os escravos não consumiam, então faltava uma parte, faltava um mercado consumidor que podia ser então esses funcionários que recebiam salários e consequentemente iam consumir produtos produzidos por eles mesmos ou por outras fábricas e que ia gerar uma cadeia de consumo que é o capitalismo, né? Então a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias e substituiu todos os escravos por trabalhadores assalariados, né? E essa razão então levou a produção agrícola aumentou o custo da produção agrícola nas colônias inglesas. Por essa razão, a produção agrícola ali seria mais cara do que nas colônias inglesas. Não poderiam concorrer com os baixos preços praticados pelos portugueses, que usavam mão de obra escrava para produzir os seus produtos, né? O que diminuiu o custo. Assim, era necessário transformar a mão de obra, né, escravizada em trabalhadores assalariados. Isso iria regular o preço do mercado, né? Iria equilibrar os custos de produção e o preço do mercado, fazendo com que todos os mercados fossem competitivos entre si, né? A Inglaterra, então, que liderava a nova expansão capitalista industrial, aprovou a lei Bill Aberdeen, transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico, que era a maior marinha do mundo naquele período. Passou a patrulhar então os mares do mundo, principalmente aí as ligações com a África, para impedir que esses navios negreiros partissem de lá, para que esses navios negreiros chegassem com escravos no continente americano e também na Europa, né? Tentando impor aí o fim da escravidão, o fim do tráfico de escravos de forma geral. E também, claro, essa lei permitiu que os britânicos abordassem os navios que trafegavam aí, que navegavam no mar aberto, para que fossem fiscalizados a fim de combater o tráfico, né? No Brasil, o tráfico foi oficialmente abolido em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, mas a gente sabe que isso não aconteceu, né? Então a Lei Eusébio de Queiroz foi a primeira lei abolicionista, foi promulgada em 4 de setembro de 1850, quando a Inglaterra pressionou o Brasil e criou a Lei Bill Aberdeen, com o objetivo de acabar com o tráfico, né? A Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada, o tráfico negreiro foi finalmente abolido no território brasileiro e desde então o fim da escravatura estava mais perto. Mas é interessante ressaltar que após a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz foi quando houve uma ascensão no tráfico de escravos para o Brasil, né? O tráfico que tinha, em média de 5 anos, trazia 30 mil escravos para o Brasil, passou a trazer quase 100 mil escravos no mesmo período de 5 anos. Com o passar dos anos, depois dessa lei, o tráfico aumentou, né? Foi no sentido contrário.
A lei do ventre livre, então, foi aprovada em 28 de setembro de 1871 e permitia a liberdade para os filhos dos escravos, nascidos no ano de 71. Porém, só o dono do escravo poderia decidir o momento em que eles seriam libertos. Então, eles nasciam livres, mas ainda não podiam ser libertos. A lei do sexagenário, né, que, como o próprio nome diz, para tentar retardar o avanço na escravidão, a lei do sexagenário foi aprovada em 28 de setembro de 1855, que dizia que escravos com mais de 60 anos seriam libertos após realizarem trabalhos por mais de 3 anos como forma de indenização aos senhores. Então, eles eram libertos após 60, mas deveriam realizar mais 3 anos de trabalho para pagar indenização ao seu dono, que era dono do escravo, para poder ser livre, né? A gente sabe que a maioria dos escravos não chegava até essa idade, a expectativa de vida era muito menor, né? Além de que E, em definitivo, então, foi aprovada no Brasil a Lei Áurea. A abolição dos escravos foi concedida pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado brasileiro e assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea encerrava décadas de discussão em torno dessas questões sobre a escravidão. Porém, a mais importante era se os escravos fossem libertos, o governo pagaria indenização aos proprietários dos escravos, ou seja, os proprietários ainda queriam indenização por terem libertado seus escravos. E por fim venceu então que os donos dos escravos não receberiam nenhuma compensação financeira. Isso retirou o apoio dos latifundiários escravistas, que os latifundiários davam à monarquia, né? O que também favoreceu o golpe republicano. Foi quando então o Brasil se tornou uma república a partir de um golpe militar. Libertos sem qualquer plano, então, esses escravos ou ex-escravos, os escativos, né, se viram entregues à própria sorte e passaram a formar um enorme contingente de pessoas sem qualificação, o que também originou então a origem da pobreza, né, da extrema pobreza no Brasil, e culminou também no início das primeiras favelas. O Brasil aboliu os escravos sem fazer nenhuma lei, sem dar nenhum incentivo para essas pessoas, sem dar moradia digna, sem dar alimentação digna, sem dar vestimenta, sem dar proteção do Estado, uma proteção do Estado sobre esses ex-escravos. Todos eles foram simplesmente libertos. Mas eles foram assim: vocês estão libertos agora, vocês estão expulsos da senzala, vocês não têm para onde ir, vocês não têm o que comer, vocês não têm onde morar. Então o Brasil não ajudou de nenhuma forma esses negros, largou-os à própria sorte, o que fez com que o Brasil se tornasse um país com as maiores favelas do mundo, porque esses negros foram aí jogados para a sarjeta das cidades. Ninguém queria esses negros ali, porque apesar de serem ex-escravos livres, ainda existia um forte racismo, que existe até hoje no Brasil, né? O que culminou nessa pobreza e nesse preconceito contra os negros, né? O Brasil nunca nem sequer fala sobre a sua escravidão, sobre 300 anos de escravidão, apesar de que alguns projetos vieram para tentar reverter esse quadro, né? É triste pensar que as pessoas imaginam que a escravidão foi benéfica para os netos, para os bisnetos, enfim, para os negros que vivem no Brasil atual. Inclusive tem alguém que falou isso, né? Mas a gente está lutando por um Brasil mais igual, lutando pela igualdade de direitos, lutando pelo fim do racismo, lutando contra o fim do preconceito, lutando contra o preconceito, não contra o fim do preconceito. E era isso. Agradeço por terem assistido, espero que tenham gostado e tchau, tchau.